Fala galera, por favor me expliquem por que com o time de vocês tudo tem que ser mais complicado? Por que com o time de vocês tudo tende a ser mais dramático? Meu Deus do céu, a gente não precisa disso, gente, pelo amor de Deus. Ai, ai, olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Várias vezes ontem durante o jogo eu achei que de alguma forma o Universidade do Chile ia conseguir arrumar o gol, apesar do time deles serem bem limitados, né? O time deles não é um bom time, assim, coletivamente, eles dependiam muito de jogadas individuais, lampejos, né? Triangulação faltava bastante, mas cara, poxa, não é desnecessário. A gente teve que rever muita coisa do que acontecia, né, em outros anos, sabe? Daquilo do Botafogo encaminhar para fazer tudo certo e de repente vem uma vírgula e deixa a gente com aquele sentimento negativo. Ai meu Deus, vai sair qualquer hora e tal. Graças a Deus isso está passando, pelo menos a gente está conseguindo ter um time para criar um elenco, né, um ambiente, para criar casca, para dar uma força, né, para o clube, para ele sair, ter essa cultura longe, essa cultura de que uma hora vai dar errado, porque o torcedor ele tem um pouco disso, né? Ele já vivenciou vários anos da vida dele, décadas assim, mas assim, complicado, gente. Meu Deus do céu, a gente não precisa disso. E ontem não precisava. De qualquer forma, ótima vitória. Ótima vitória. Era assim, é uma vitória grande, né? Porque você perde um jogador, você tem pressão do outro time. Depois do gol ainda, muito mais jogadores estavam exaustos e eu assim consigo ver pelo menos muito caráter nesse elenco, né? A gente vai falar também aqui de algumas contratações, algumas especulações, né? Para que vieram aí durante essa semana, né? No decorrer dos dias aí que antecederam o jogo de ontem. Mas assim, falando um pouco do jogo, cara, o Botafogo ele entrou de uma forma que eu não esperava. Eu achei que o Botafogo ia vir com um 4-4-2, né? Tipo, com Juan Cruz e Igor Jesus, mais ou menos como veio contra o Estudiantes, só que ele preferiu fazer um 4-3-3. Essa é uma formação que tem dado um pouco de, como eu posso dizer, um pouco de freio de mão para esse time, né? A gente não vê muitos jogos bons com uma formação de três meias e três atacantes, né? A gente conseguiu ver um desempenho um pouco mais favorável, um pouco mais solto, equilibrado, quando o time fez o 4-4-2. Eu achei que ele ia repetir, mas ele veio um pouco mais ofensivo, talvez pela qualidade, né? Você tendo o Savarino de volta, você tendo o Arthur, mas mesmo assim eu entraria com 4-4-2, né? Só modificaria o que foi ali do da trinca de início, o Savarino por Juan Cruz. Achei que ele iria utilizar o Savarino um pouco mais ao decorrer do jogo, né? E assim, cara, é irretocável a participação do Igor Jesus no jogo. Foi uma coisa assim, uma das melhores partidas que ele teve com a camisa do Botafogo. E olha que ele teve várias boas partidas. No vídeo anterior eu falei que ele foi decisivo em muitas não derrotas, como a do São Paulo, por exemplo. Ele abre o placar no jogo contra o Juventude, contra o Internacional. Ele é um cara que abre horizontes para o Botafogo, ele é um cara do desafogo. Vocês perceberam quanto ele conseguiu trazer responsabilidade para ele? É um cara que cresce nos jogos, principalmente jogos grandes. Você viu como ele conseguiu, de certa forma, impedir a transição do Estudiantes quando estava sem a bola, e quando estava com a bola ele chamava os caras para dividir bola, né, para tentar tomar a bola dele, ele dava um drible, eu não sei de onde ele achava, então assim, muito inspirado, bom que o Ancelotti estava vendo o jogo ontem, mas brincadeiras à parte, foi o melhor jogador do Botafogo, estava extenuado, assim como o Alex Telles, assim como o Arthur, assim como o Marlon Freitas, o time ontem foi muito bom, foi muito grande, e a torcida comprou o barulho mesmo depois da expulsão. E uma coisa que eu queria falar aqui, o Jair foi infantil, infelizmente ele é um jovem, e ele e o David Ricardo vão errar muitas vezes, por isso que é interessante ter essas modificações, não só do Jair com o Basso, mas do Barbosa com o David Ricardo. A gente tem que oxigenar o time sim quando os dois mais velhos estiverem cansados, mas a experiência também traz a virtude do zagueiro talvez não fazer o que o Jair fez. E assim, de certa forma é um aprendizado para ele, né? Ele não baixou a cabeça, ele sabe que errou, continuou. É discutível, mas assim, pela discussão, vamos pelo nosso ato heróico de ter ganhado com um a menos. É vitória para dar fôlego, é vitória para a gente conseguir respirar,
também um pouco nessa questão de eliminação, de eliminatórias, enfim. De qualquer forma, o Botafogo passa em segundo, Estudiantes passa em primeiro, a Universidade do Chile vai para a Sul-Americana e a gente tem que esperar a definição agora dos grupos. Eu acredito que os primeiros colocados dos outros grupos sejam mais fortes, né? Vídeos Palmeiras, que pode fechar com 18 pontos, né? 100%, São Paulo. O próprio Flamengo pode ficar em primeiro lugar também, né? No grupo dele. O Racing, que é um time que a gente já enfrentou esse ano, beleza, em outra época, mas é um time chato. Então, assim, infelizmente a gente pecou muito pelos pontos não conquistados na Argentina e no Chile, que eram totalmente conquistáveis. Se a gente não saísse com uma vitória, pelo menos com um empate, e a gente não ia passar o perrengue que a gente passou ontem. Mas aí também não seria Botafogo, né? Não seria sofrimento, enfim. O torcedor sabe o que eu tô falando. Partindo para as contratações, eu vejo com alguns olhos bons e olhos ruins, pontos positivos e negativos. Por quê? Especularam-se, na verdade, 4 nomes até agora. Né? Eu botei 2 aí na capa, né, na introdução. Mas assim, foram especulados 3 zagueiros e um atacante. O atacante é do Vélez. Eu, de fato, não sei muito sobre o rapaz, mas ele está conseguindo ter uma campanha boa como atacante. Ele fez 3 gols e uma assistência, um menino que surgiu na base, e assim, a gente tem que entender que não vai vir contratação de impacto, vai vir jogador com possibilidade de revenda, mas que seja bom, que seja um bom jogador. O Luiz Henrique veio nesse perfil também. Ele veio para agregar um cara novo, né, um pouco mais experiente, que se não me engano é Adomo que chama o jogador, o atacante do Vélez. É um pouco mais de rodagem, já fez Europa, só que assim, veio para ajudar, é novo e teve revenda. E assim vai ser esse ano. Né? A Eagle Holding está necessitada de ter um pouco mais de dinheiro, de ter um pouco mais de fluxo de caixa, então eles vão apostar nisso. E não é ruim, porque assim, ele já é monitorado por muitas pessoas, muitos olheiros europeus, né, por alguns times, e eu acredito que pode ser um bom caminho para o Botafogo lucrar. Por quê? A proposta, segundo alguns blogs, é de 46 milhões. Se você for pensar a longo prazo, 46 milhões de reais é pouco para um jovem muito promissor. Né? É uma coisa assim que a gente tem que pensar como realmente investimento. E pode, assim, num time azeitado, num time bem coletivamente, que está ficando, o Botafogo ele tem algumas lacunas ainda que a gente tem que preencher, que tem que ajeitar, como a questão da linha de defesa no ataque adversário, que ontem a gente teve uma solidez. Por mais que a gente tivesse um a menos, a Universidade do Chile teve um chute de fora da área que foi o mais perigoso deles, que bateu no travessão, e uma bola desviada de cabeça. Mas de resto a gente teve solidez, e é isso que a gente pede muitas vezes. Porque se você for comparar alguns jogos do Botafogo com os de ontem, não tem nem como, parece que é outro time. Né? Eles parece que estavam com uma antena ligada dessa vez, né, ontem, e das outras vezes não. Então, assim, num time coletivo muito bem azeitado, você pode fazer aposta, mas é aquilo que eu falei, você não pode se restringir a elas. Não pode ser só aposta, não pode ser só, eu estou animado aqui, vou tentar jogar um garoto aqui de um time menor ou um time com menos condições, vou comprar para tentar revender. Cara, isso vai funcionar quando você tiver jogadores refinados, jogadores que saibam trabalhar essa bola e façam o cara crescer. Assim que foi com o Luiz Henrique, com o Almada, quando veio, agregou bastante. Né? Você tinha um quarteto: Igor Jesus, Almada, Luiz Henrique e Savarino. Poxa, você acha que algum jogador promissor, qualquer um, pega um mais novo aí, você acha que ele não vai sentir a vontade? Você acha que vai ser difícil para ele desencantar no time desse? É assim que se fazem os negócios. O Almada, ele não é só um cara de destaque na Argentina. Tem ele, Depou, Enzo Martinez. Você tem um coletivo ali que ajuda muito a florescer o futebol dele. Então, assim, essa questão do garoto do Vélez, o Abner, que já é zagueiro do Juventude, que deve estar fechando 90% dos direitos econômicos do atleta serão adquiridos por mais ou menos 15, 16 milhões de reais. E também o Botafogo fez outras sondagens pelo Gustavo Martins, zagueiro do Grêmio, e o Caio Panteleão, do Krasnodar.
o Caio Pantaleão, ele é um cara que atua tanto de zagueiro como de volante. Então isso pode ser um indício de que o Danilo Barbosa não terá o seu contrato renovado, né? Ele tá um cara bem mais velho, ele veio para o Botafogo mais ou menos no final de 2022 para começo de 2023, performou bem, teve presença, sim, só que, assim, eu acho que ele não tem mais ritmo, eu acho que ele tá se arrastando muito em campo, assim, é um cara que tem uma saída de bola interessante, mas isso dá a entender que o Botafogo não deve renovar, que se o Caio vier, o Caio Panteleão, do Krasnodar, o Botafogo vai fazer, tipo, ele de zagueiro e de volante às vezes, assim como o Alan, ele é um cara muito volúvel, né? Ele é um cara que, tipo assim, transita muito do primeiro volante pro segundo. Então, assim, eu acho que é uma boa, mas assim, espero que pelo menos venha um meia. A gente precisa de um meia. Um meia de ofício, um meia assim que consiga vir de titular, porque o Savarino não vai aguentar a maratona de jogos, ele é diretamente convocado para a seleção da Venezuela. E assim, a gente precisa de um cara para revezar com ele. Ele não pode jogar todos os jogos. Vai ser ótimo se vier, por exemplo, o Iker Munian, que todo mundo tá meio receoso. Ah, não, o cara não aceitou antes, não deve aceitar agora. Mas, pô, se vier um cara assim, com uma bagagem, né? Um cara experiente, que consegue jogar. Pô, ele era destaque no São Lourenço. O São Lourenço não tá nem entre os melhores do futebol argentino hoje. Então, assim, tem que vir pelo menos um meia e um ponto pela direita para revezar com o Arthur. Né? Porque pontos que a gente tem Matheus Martins, já tem Jefinho, enfim, mais que eles não estejam no seu primor físico e nem técnico, a gente pelo menos tem opções. Então, para mim, o principal é um ponta direita e um meia para ser titular. As outras posições, igual eu falei, zagueiro, eu acho que a gente já até tá bem servido, mas assim, se for por aposta, para jogar, né, para ser polivalente, jogar às vezes de volante e tal, pode vir também que vai agregar. Eu só não quero que, assim, largue-se, né, e deixe para lá a questão do meio e do ponta, que são as principais carências que a gente tem, as principais faltas de reposição. Beleza? Então o registro está feito aqui. Vamos esperar agora o próximo jogo, que é contra o Santos, domingo 4 horas. Devo fazer o pré-jogo aqui. Não fiz o pré-jogo do jogo de ontem, mas devo fazer o pré-jogo do Santos, porque as coisas também estão bem corridas aqui. Beleza? Mas fica o registro aí, galera. Papo de Alvinegro. Valeu!